Programa Pão da Vida na TV. Sejam abençoados e edificados assistindo o programa Pão da Vida na TV Gospel Êxodos de Salvador, com pregações da Palavra de Deus, estudos bíblicos, respondendo perguntas e orando pelos telespectadores, ministrados pelo pastor Adalberto Meira, todos os dias, de segunda a sábado, a partir das 19h35, aqui na sua TV Gospel Êxodos de Salvador, Bahia, Brasil. TV Gospel Êxodos de Salvador apresenta telespectador, boa noite, querido irmão e amigo, que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Adalberto e você está sintonizado na TV Gospel Êxodos de Salvador. Estamos começando mais um programa Pão da Vida de todos os dias, né? De segunda a sábado aqui às 19h35. Continue ligadinho conosco aí. Muito obrigado aí pela sua companhia, pela sua audiência aqui na nossa TV Gospel Êxodos de Salvador, Bahia, Brasil. Dai voz à comida e à bebida que esse mundo precisa. Não é fome de pão, nem sede de água que só necessita. Tem fome da paz, tem fome da luz, tem fome de Deus. O que esse mundo precisa é ter na vida Jesus, o Filho de Deus. O que esse mundo precisa, isso nós temos, Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, a solução é Jesus. O que este mundo precisa, isso nós temos, Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, a solução é Jesus. O pão e a água que o mundo precisa se chama Jesus. O Cordeiro de Deus, o pão que mata a fome, a água, a sede, perdoa pecados. Seu nome é Jesus. O que esse mundo precisa, isso nós temos, Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, a solução é Jesus. O que esse mundo precisa, isso nós temos, Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, a solução é Jesus. O que esse mundo precisa, isso nós temos, Cristo Jesus. Programa Pão da Vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida, a solução é Jesus. O que esse mundo precisa, isso nós temos, Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, a solução é Jesus. Ok, estamos
chegando para mais um programa Pão da Vida aqui na sua TV Gospel Êxodos de Salvador. Comigo, pastor Adalberto. Seja bem-vindo todos os dias, de segunda a sábados, a partir das 19h35, né? Então seja bem-vindo, programa Pão da Vida aqui na sua TV Gospel Êxodos de Salvador. Olá, tudo bem? Você está na TV Gospel Êxodos de Salvador, a sua TV 100% evangélica. Aqui você tem o melhor de filmes evangélicos, da música gospel nacional e internacional, do passado e do presente. Resumo de notícias do Brasil e do mundo, pregação da Palavra de Deus, transmissão ao vivo dos cultos da Igreja Batista Êxodos de Salvador, às quintas e domingos, a partir das 19h15 e muito mais. É muito legal ter você aqui com a gente, na TV Gospel Êxodos de Salvador, Bahia, Brasil. Ou seja, o nosso programa aqui, de todos os dias, tem a finalidade de trazer conhecimento e edificação para a sua vida, né? Que Deus te abençoe aí ricamente. Vou começar orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Amado e querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a vida desse nosso telespectador, da sua vida, da sua casa, da sua família, que o Senhor abra o seu coração, o seu entendimento, e que ao participar desse programa, ele seja ricamente abençoado, edificado, e possa, ó Deus, através do que vamos ministrar aqui, trazer conhecimento e trazer edificação para essa vida. Por isso, abençoa esta casa, abençoa esta vida e abençoa o nosso programa de hoje, em nome de Jesus. Amém. Pois então, vamos para o nosso tema teológico de hoje, né? E vamos trazer uma pergunta que muitos têm feito. Por que os judeus e os árabes muçulmanos se odeiam? Primeiro a gente precisa conhecer um pouco das coisas, né? Da história. Não podemos ficar ouvindo o que a mídia tem dito sobre a questão árabe, questão judeu, e não procurar saber a verdade. Primeiro é importante entender que nem todos os árabes são muçulmanos e nem todos os muçulmanos são árabes. Isso mesmo. Nem todos os muçulmanos são árabes e nem todos os árabes são muçulmanos. Enquanto a maioria dos árabes é muçulmana, há muitos árabes que não são muçulmanos. Além disso, há significativamente mais muçulmanos não árabes em áreas como Indonésia, Malásia e outros, do que muçulmanos árabes. Segundo, é importante lembrar que nem todos os árabes odeiam os judeus como muita gente pensa. E também que nem todos os muçulmanos odeiam os judeus. E que nem todos os judeus também odeiam árabes e muçulmanos. Então é bom que a gente tenha um conhecimento para não ficar entrando nessa falácia, né? Todo mundo acha que todos os judeus, no geral, odeiam os árabes e muçulmanos. E que todos os árabes e muçulmanos odeiam os judeus. Não é verdade. É uma grande parte, sim. Mas tem muitos árabes, tem muitos muçulmanos que não odeiam os judeus e vice-versa. Muitos judeus que não odeiam os árabes e os muçulmanos e vivem em paz com eles. Nós devemos ter cuidado de não estereotipar as pessoas. No entanto, dito isto, falando em sentido geral, árabes e muçulmanos têm desgosto e desconfiança dos judeus e vice-versa. Como eu disse, uma grande parte sim. Se há uma explicação bíblica explícita para essa animosidade, ela remonta aos tempos, velhos tempos lá de Abraão. Os judeus são descendentes de Isaac, o filho da promessa, segundo a Bíblia, né? Filho de Abraão. Os árabes já são descendentes de Ismael, também filho de Abraão, né? Sendo Ismael filho de uma mulher que era escrava da mulher de Abraão. Está escrito isso em Gênesis capítulo 16, de 1 a 6. Isaac
sendo o filho prometido, aquele que herdaria as promessas feitas a Abraão. Está escrito em Gênesis capítulo 21, 1 a 3. Obviamente, haveria alguma animosidade entre os dois filhos, como resultado das provocações de Ismael contra Isaac. Segundo Gênesis 21, 9, Sara disse para Abraão mandar embora a escrava Agar junto com Ismael. Está escrito em Gênesis 21, 11 até o 21. Isto então causou no coração de Ismael uma contenda muito grande contra Isaac, uma mágoa. O fato de Sara pedir a Abraão que mandasse Agar embora, que mandasse junto com Ismael, Ismael se sentiu enraivecido, com raiva, e aí criou essa mágoa de Isaac. E nós sabemos pela palavra de Deus em Gênesis 16, 11 e 12, um anjo até profetizou a Agar que Ismael viveria em hostilidade contra todos os seus irmãos. Então houve uma profecia, o anjo disse: olha, Ismael vai ser hostil contra os seus irmãos. E aí a gente começa a perceber onde está a origem de todo o conflito que hoje a gente vê entre árabes e judeus. A religião islã, do Islã, a qual a maioria dos árabes é aderente, tornou essa hostilidade muito mais profunda. O Alcorão, que é a Bíblia dos muçulmanos, contém instruções de certa forma contraditórias para os muçulmanos em relação aos judeus. Em certo ponto, ele instrui os muçulmanos a tratar os judeus como irmãos. Olha só, em certo ponto, instrui os muçulmanos a tratar os judeus como irmãos. Mas, se eles se convertessem ao islamismo. Porque em outro ponto, ordena que os muçulmanos ataquem sempre os judeus, caso eles recusem a se converter ao Islã. Então, olha a contradição. Se vier para o islamismo, nós vamos tratar os judeus bem, porque se tornariam judeus muçulmanos. O Alcorão também introduz o conflito sobre o qual o filho de Abraão era realmente o filho da promessa. Neste caso, o Alcorão, ele afirma que o filho da promessa não era Isaac, mas sim o Ismael. Mas as escrituras sagradas, as hebraicas e a Bíblia diz que Isaac que era o filho da promessa. Mas o Alcorão diz também que quem foi levado ao sacrifício não foi Isaac. Por isso, os muçulmanos que leem o Alcorão acreditam que aquela pessoa que foi com Abraão fazer o sacrifício não foi Isaac, foi Ismael. Mas aí a Bíblia, em contradição com o Alcorão, no capítulo 22 de Gênesis, rebate isso e debate sobre que quem era e quem foi o filho da promessa foi Isaac. Então, essa questão contribuiu muito para a hostilidade, para a intriga, para o conflito que nós temos hoje entre árabes e judeus. A antiga raiz de hostilidade entre Isaac e Ismael não explica toda a hostilidade entre os judeus e os árabes de hoje. Na verdade, por milhares de anos, isso mesmo, durante a história do Oriente Médio, os judeus e os árabes viveram em relativa paz, indiferente entre si. A causa primária da hostilidade do que acontece hoje teve origem mundial após a Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu? A ONU, as Nações Unidas, deram uma porção da terra de Israel, da terra da Palestina, da região da Palestina, ao povo judeu. Na época, quem estava habitando essa terra eram os árabes. E a maioria dos árabes não gostaram disso. E aí protestou veementemente contra o fato de Israel ocupar aquele pedaço de terra. As nações árabes se uniram e atacaram Israel em uma tentativa de destruir Israel por completo. Mas eles foram derrotados por Israel. Apesar de Israel ser pequeno, todos eles se voltaram contra Israel. Israel venceu. E
aqui nós percebemos a promessa de Deus: ninguém toca na menina dos meus olhos. Ninguém consegue vencer Israel, porque Israel sempre terá a mão de Deus sobre ele. Desde então tem havido grande hostilidade entre Israel e seus vizinhos árabes, que na verdade são chamados de palestinos. Mas palestino se refere a uma região, não a um povo. Então quem na verdade está ali ao redor de Israel não são pessoas que são chamados de palestinos, não é um povo, porque Palestina é uma região, por isso que eles foram denominados de palestinos, mas na verdade eles são árabes. E a finalidade dos árabes nunca foi ter comunhão com Israel, nunca foi ter essa paz com Israel. A ideia sempre foi, sempre é até hoje, de destruir completamente a Israel. Então, desde então, tem havido grande hostilidade entre esses dois vizinhos. Se você olhar bem, se você prestar atenção bem no mapa, Israel tem uma pequena faixa de terra, isso mesmo, ou seja, os árabes têm uma multidão de terra. Israel só tem como se fosse um pingo, uma gota no oceano. E mesmo assim, eles tendo tanta terra, eles querem tomar isso de Israel. Então, na verdade, eles não querem a terra de Israel. Eles querem destruir o povo de Israel. A raiva de Israel, originado lá do coração de Ismael, que até hoje continua, essa indiferença, esse ódio, esse rancor, por ter ele achado que foi desprezado, que foi abandonado pelo seu pai, junto com a sua mãe. Mas nada disso. O filho da promessa, segundo as escrituras, foi Isaac, e Deus prometeu exatamente a terra da Palestina para o povo de Israel. O nosso ponto de vista é que, biblicamente falando, Israel tem o direito de existir como nação em sua própria terra. Deus deu a terra da Palestina, a terra de Israel, aos descendentes de Jacó, neto de Abraão. E ao mesmo tempo, nós acreditamos que Israel deverá buscar paz, respeito com seus vizinhos. Salmo 122:6 declara aqui: orai pela paz de Jerusalém, sejam próximos que te amam. Neste ponto aqui, nós partimos para Jesus. Quando Deus coloca Isaac na linha de sucessão, Deus estava pensando na sua geração, estava pensando em Cristo, o Redentor de todos os povos. Então nós, conhecedor da palavra, temos que orar não só pela paz de Jerusalém, de Israel, mas pela paz de todos os povos. E aí Jesus vem, mesmo que ele nasça judeu, nasça Israel, ele veio para salvar todos. A Bíblia fala em João 3,36 que Deus amou a todos, inclusive aqueles árabes que moram na Palestina e todos os árabes. Deus ama todos os muçulmanos, Deus ama todos os povos. Por isso que nós temos que separar ideologia política, ideologia de briga entre Ismael e Isaac, e partir para o princípio do propósito do projeto de Deus. A Bíblia diz em Lucas 19:10 que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Ou seja, Deus, ele não faz acepção de pessoas. Então nós hoje devemos olhar com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor para todas as gentes, inclusive os árabes, inclusive os muçulmanos. Os muçulmanos e os árabes e os judeus, diante de Deus, estão na mesma situação em termos de salvação. A terra da Palestina, biblicamente, foi dada aos israelitas, sim. Os árabes, por causa da questão de Ismael e Isaac, sempre odiou, e a intenção é destruir o povo judeu, mas essa briga tem que morrer ali na ideologia. Então nós, como igreja hoje, temos que ministrar aos árabes, aos judeus, a todos os povos, o que está escrito em João 3,16. Jesus, ele veio para salvar todos. Jesus ama a todos. Por isso devemos orar pela salvação de todos os judeus, todos os árabes, todos os povos da terra. Então,
Eu espero que você tenha conhecido um pouco essa história, né? A origem dessa história, o porquê que hoje, até hoje, há essa briga. Com certeza, Deus não concorda com essa desunião, Deus não concorda com essa briga, porque Jesus veio para unir as nações, unir os povos. Da mesma forma que Jesus chegou para a mulher samaritana, num contexto que samaritanos e judeus estavam divididos, Jesus disse: não, eu vim para unir, eu vim porque eu amo aos judeus, eu amo os samaritanos. Então Jesus Cristo, que veio a essa terra, que nasceu judeu, ele veio para salvar judeus e palestinos, que são árabes, em todos os povos. Que Deus abençoe poderosa, ricamente a sua vida. Você está na TV Gospel Êxodo de Salvador, programa Pão da Vida na TV, todos os dias, de segunda a sábado, a partir das 19h30. Aqui nós traremos sempre um artigo teológico, né? Uma resposta de algum questionamento, de alguma pergunta. Então fique aí, nós vamos para uma música agora aí comigo, pastor Adalberto, e em seguida voltaremos com o nosso programa Pão da Vida na TV. TV Gospel Êxodo de Salvador, Bahia, Brasil. Teu sangue me garante vitória na cruz, garante vitória. Teu sangue me garante vitória, Jesus, garante vitória. Teu sangue me garante vitória na cruz. Você está na TV Gospel Êxodo de Salvador, você está assistindo aí o programa Pão da Vida na TV de todos os dias aqui, a partir das 19h35, de segunda a sábado aqui, com temas teológicos, né? Perguntas que você pode fazer aí, mandar pra gente aí pelo nosso zap 71987141203, a gente vai estar aqui, né, buscando a resposta para você, né? Nós temos aqui as pregações aqui, nós temos estudo bíblico, principalmente estudos do Novo e do Velho Testamento, você vai ver aqui de cada livro, cada capítulo aqui, para o teu conhecimento, a tua edificação, né? Então o objetivo do nosso programa é trazer para você conhecimento, edificação, né? De tudo aquilo que envolve a história bíblica, desde o Antigo Testamento ao Novo, os dias atuais, né? Que Deus, através do Espírito Santo, nos ilumine a entender e a nos edificar, nos aproximar mais de Deus, tá bom? Então hoje você vai ficar aí com a primeira parte do estudo do capítulo 8 do livro de Gênesis, né? E no próximo programa nós teremos a segunda parte dessa ministração de estudo, muito boa, com certeza você vai aprender, você vai se edificar e você vai sair muito mais rico espiritualmente, tá ok? Então abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis capítulo 8 e esteja comigo aí nesse estudo da palavra de Deus, ok? Um grande abraço para você, que Deus te abençoe aí. Então vamos ao estudo da palavra de Deus no programa de hoje. Livro de Gênesis capítulo 8.
nós temos estudado aqui o Antigo e o Novo Testamento, e o Senhor tem falado muito ao nosso coração, nos preparado cada dia mais para servir ao Senhor, para enfrentar as adversidades. A Bíblia diz que devemos buscar a santificação, buscar a paz, e nós não confiamos na paz mundana, porque ela é falha. Nós confiamos na paz de Cristo, que excede todo entendimento. Assim como Israel terreno tem sido bombardeado ao longo dos anos, muitos querem vencê-lo. A igreja de Cristo não é diferente, mas a Bíblia diz que as portas do inferno jamais prevaleceria sobre a igreja de Cristo. E a promessa que nós temos, não vamos ter, temos, é que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Porque a Bíblia ensina que nós não esperamos só nessa vida. E ela diz que miserável homem ou mulher seríamos nós se esperássemos só nessa vida. Mas nós temos uma esperança da vida eterna. E no capítulo 8 de Gênesis, nós vamos ver aqui o momento que as águas do dilúvio, elas diminuem. Nós vamos ver aqui Noé fazendo um teste, enviando um corvo, enviando uma pomba para ver até aonde as águas estavam abaixando. Nós vamos ver também que Noé sai da arca com sua família e ali começa uma nova geração. E o que isso tem a ver conosco? Nós temos muita coisa a aprender para que possamos confiar no Senhor, para que possamos estar entendendo os propósitos de Deus, Porque que Deus fez, está e continua fazendo aquilo que a Bíblia fala. Porque Deus ama o ser humano. A partir do momento que o homem peca, Deus começa a trabalhar na vida do homem a sua misericórdia, a salvação, a redenção. No capítulo 8, nós vemos esse relato após um momento difícil que aconteceu no capítulo 7. O que vimos no capítulo 7? Vimos uma melancólica imagem de um mundo sendo destruído. Foi muito triste? Com certeza. Deus se alegrou com isso? Deus se alegrou com isso? Não. Deus queria que aquele povo morresse? Não. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele é imparcial. Deus é bom. E Deus é luz. E Deus quer sempre o melhor. Mas Ele viu uma geração que se perverteu de uma forma tanta que não tinha mais jeito. Se Deus é perfeito e Ele chegou ao ponto de destruir aquela geração, porque não tinha mais jeito. E a visão que nós temos do livro de Gênesis é um relato de Deus, do Deus maravilhoso, criando um mundo muito bom, perfeito, como diz lá o Gênesis, dando ao ser humano o poder de governar. Mas sabe o que fizemos? Cedemos. Nós entregamos para Satanás tudo de bom que Deus havia nos dado. E aí nós cedemos e perdemos tudo de bom. Estragamos. Estragamos aquilo de bom que Deus nos fez. Então a gente vê aqui no capítulo final do 7, Deus destruído. E no 8, abre-se um relato das renovações da misericórdia de Deus. Quando Noé sai da arca para uma nova vida, ali a gente vê Deus renovando a sua misericórdia sobre o ser humano. Mas infelizmente o homem continuou ruim. O homem continuou ruim. E aí a gente sabe o que aconteceu, o que está acontecendo. Por isso que a Bíblia promete uma vida eterna além dessa, e que agora não seria mais em água, seria de fato um mundo terminado em fogo,
E a gente precisa estar atento a essas situações. No capítulo 1 diz assim: e lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca, e fez passar Deus o vento sobre a terra, e diminuíram as águas. Então, depois de algum tempo, o Senhor lembrou de Noé. Na expressão aqui nesse versículo, lembrou-se de Noé, nos mostra que o propósito divino de Deus nessa terrível dispensação havia sido cumprido. No Novo Testamento a Bíblia fala que tudo que a gente planta a gente colhe. No Novo Testamento fala em João 3,36 que Deus tem dado para nós a chance de escolha, conforme Deuteronômio 30,19. Deus sempre está dando ao homem a oportunidade de escolha, E aí nós temos aqui Deus dando de novo ao homem uma chance de ter uma nova caminhada. E uma coisa interessante que Deus lembrou de Noé: Deus sempre lembra dos justos, A Bíblia diz em outros textos que os justos floresceram como uma palmeira. O Senhor receberá os justos como filhos, e Ele será o seu Deus, porque Deus prometeu que o homem viveria eternamente. Mas com a queda do homem, Satanás pensou que o homem ia morrer ali, não ia ter mais chance. Mas não, Deus, através de Cristo, Ele retoma o seu projeto de volta. Aí nós vemos que a palavra de Deus diz que os projetos e os planos de Deus jamais seriam ou serão frustrados, por mais que Satanás pense que ganhou. Quando Eva fez aquela besteira lá de negar a palavra de Deus, ele disse: eu ganhei. Ele não ganhou, ele perdeu. Porque Gênesis 3,15 já prometia o Salvador do mundo. Quando Cristo morre na cruz, ele disse: eu ganhei. Ele não ganhou, ele perdeu. E a Bíblia diz que perdeu em Cristo definitivamente. É tanto que o inferno de Apocalipse 20:10, que já está pronto para Satanás e seus anjos, lá seus demônios, e ele não tem mais jeito, mas ele continua mentindo para as pessoas. Muita gente acha que Satanás é um Deus e que ele abençoa e que ele prospera. Não, ele já está perdido, já está definido. Então o que a Bíblia fala está se cumprindo. E aí Deus se lembra de Noé, e aqui nos mostra o propósito divino de Deus ser cumprido. O que a palavra de Deus diz? Noé, fala para esse povo: aquele que entrar na arca, se arrepender dos seus pecados, não morrerá, mas aquele que não entrar na arca, morrerá. E a Bíblia diz que aqueles que acreditaram, aqueles que creram, e o que é que vemos isso aqui? Assim como foi nos dias de Noé, é no dia de hoje. Igreja, João, apóstolos, vá por todo mundo e pregue o Evangelho. Aquele que crê tem vida eterna. E quem não crê, a Bíblia já diz, está condenado. Por isso, tal como aconteceu aqui com Noé, está acontecendo hoje. Milhares de pessoas estão imitando aquele povo com coração duro. Assim como Noé, a igreja está pregando. Mas a Bíblia diz que Deus sempre se lembra dos fiéis. Efésios 6,10 vai dizer que Deus não é injusto para esquecer o trabalho daqueles que são fiéis aqui na terra, por causa de Noé. Então ele lembra de Noé, Então o mundo havia passado por uma mudança necessária, ou seja, Deus queria limpar a sujeira, por isso teve que agir daquela forma. E aí Noé começa uma nova residência, sob uma nova economia, a economia da providência de Deus. E aí nós temos o capítulo 2, e a Bíblia diz o seguinte: e se fecharam as fontes do abismo, e as comportas dos céus, e a chuva dos céus. Em Gênesis 7,11 diz que no ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, no dia 17 do mês, naquele dia foram rompidas todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus foram abertas. Gênesis capítulo 7, 11.
Aqui no 2 diz que e ele fechou todas as fontes do abismo e as comportas do céu. Ele abriu e a água desceu e inundou a terra. E quando ele lembrou de Noé, ele foi lá e trancou e fechou para que não chovesse mais, conforme o versículo 7, 11, nós vemos aí. Aqui fala as grandes, as fontes do grande abismo e as comportas dos céus foram abertas. As águas da terra transbordaram e as nuvens se derramaram. Quando fala comportas dos céus, as nuvens foram abertas com as simples palavras do Senhor. Aqui a gente vê o Senhor que estava aqui em Gênesis, no dilúvio, é o mesmo Senhor que estava naquele barquinho lá no Mar da Galileia. É o mesmo Senhor que estava lá no Mar Vermelho. O Senhor que dá ordem a ventos, o Senhor que dá ordem à tempestade, é o mesmo, E esse Senhor habitou entre nós, que é Jesus Cristo. E aí ele deu ordem com a sua palavra, as nuvens derramem chuva. E ele também mandou que elas parassem. O mesmo Deus, o Jesus que esteve aqui, foi ele que fez isso aqui. Em Provérbios 8, 28, quando firmava as nuvens no alto, quando estabelecia as suas fontes do abismo, ou seja, aqui diz que Deus já firmava as nuvens, preparava as nuvens para dizer assim, chova, e aconteceu. E ele já preparava também as fontes do grande abismo. E aí nós ouvimos muito falar sobre as fontes desse, que abismo é esse? Interessante que quando fortificava as fontes do abismo, era uma referência à provisão de água para profundezas subterrâneas, ou seja, Deus preparou as profundezas subterrâneas da terra para que nunca faltasse água ao ser humano. Essas profundezas, esse abismo, essas águas, esse abismo seria, essas águas foram ajuntadas para nunca faltar água na terra, É uma referência à provisão de águas para as profundezas subterrâneas. Entendemos que foi preciso criá-las, as fontes que nós temos e sabemos, as grandes fontes, de modo a garantir o suprimento constante e abundante de água nas profundezas. Então Deus já pensava nessa nova geração, já pensava com amor, é tanto que aqui nós vamos ver, quando ele tira Noé, ele está ali preocupado com uma nova economia da providência. Eu providencio, não vai faltar. Aí vem Jesus e diz assim: eis que estarei convosco todos os dias, eu sou pastor de vocês e nada vai vos faltar. Eis que suprirei todas as vossas necessidades. Então quando a gente olha o mundo, que a gente vê a natureza, que a gente vê águas por todo canto, Deus pensava em nós, Mesmo o homem não prestando, sim. Mesmo o homem sendo rebelde, sim. E a Bíblia diz que por causa da misericórdia de Deus, nós não seríamos e não somos consumidos. E essa misericórdia se renova a cada dia. Então quando a gente olha para o sol que nos aquece, para a lua, para as águas, para o ar que respiramos, isso é misericórdia de Deus para mim e para você. E a gente acha que é alguma coisa, nós não somos nada. E o que aprendemos aqui? Que Deus se preocupou sempre com o ser humano por causa do seu amor. Em Jó 37:11, diz assim: ele também carrega de umidade as espessas nuvens, e por entre as nuvens ele espalha seu relâmpago. Como nuvens de trovoadas são dispersas, ou então empregadas por Deus, seja por correção ou para misericórdia. Quando Deus manda alguma coisa, tem duas situações: ou ele manda para corrigir, foi o que fez no dilúvio,
dilúvio foi feito para corrigir a raça humana que estava caída. Ou Deus manda por causa da sua misericórdia, conforme Jó 37:11. E Jó, no primeiro versículo 12, diz assim: então, falando, elas, as nuvens, se movem ao redor segundo a sua condução, para que façam quando os manda sobre a superfície do mundo, na terra. E o Salmo 148 também faz essa referência. Literalmente vemos aqui como as nuvens obedecem à orientação de Deus. E aqui nós tiramos lição: as coisas não estão soltas. As nuvens não estão soltas. O mundo não está solto. Salmo 148:8. Assim diz a palavra do Senhor. Salmo 148:8. Então vemos aqui que Deus tem o controle de todas as coisas, que muitas vezes nós ceticamente, achamos que não. Diz assim a palavra do Senhor: fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que ele executam a palavra. Ou seja, todas as coisas até hoje continuam obedecendo à voz do Senhor. E aqui nós temos na prática, aquela questão do mar da Galileia, quando Jesus está dormindo no barquinho ali, e há aquele alvoroço, e aqueles discípulos dizem: vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer, e Jesus dá ordem, e aquela tempestade acalma. Isso aqui é para a gente aprender que esse Deus daqui, do dilúvio, o mesmo Deus lá do barquinho, é o que está aqui entre nós, é o que está em nós. Ele não está entre só, ele está em nós. Essa é a verdade. Mas por que a gente tem tanta dificuldade? Porque a gente está caminhando para as profecias de Jesus. O mundo está perdendo a fé. O homem está perdendo o rumo de Deus. A igreja, ela vai ser uma igreja pequena, fervorosa sim, mas com pouca gente. E essa palavra nos traz a mente que devemos continuar confiando nele, porque ele é o Deus que acalma qualquer tempestade, é o Deus que acalma qualquer mar, é o Deus que faz parar o vento. Peraí, se esse Deus, que a Bíblia diz que ele é, eterno, ele é ontem, hoje e eternamente, então o que eu hoje agora devo entender? Que esse Deus está aqui comigo. E aí o salmista disse: por que estás abatido dentro de mim, ó minha alma? Por que te perturbas? Por que te inquietas? E muitas vezes a gente perde a nossa confiança em Deus por isso. A gente não crê. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A igreja tem a palavra de Deus, mas a gente está percebendo que a igreja não está colocando em prática. É por isso que a fé está indo para longe. Ter a palavra de Deus e não pôr em prática é o que diz lá em Tiago 22. A gente está enganando a nós mesmos. Por que a gente vê tanta gente fraca na fé? Homens de pouca fé. Lembra que Jesus falava sempre isso? Homens de pouca fé. Estão comigo, estão me vendo, mas não acreditam, não confiam. Quem sabe seja o nosso caso hoje. A gente frequenta a igreja, a gente lê Bíblia, a gente canta, a gente prega, mas a gente não consegue confiar nela. E aqui a gente vê que Deus continua ainda tendo o controle das coisas. A Bíblia diz: se Deus cuida de um passarinho que hoje nasce e amanhã morre com uma planta, Ele não pode cuidar de mim, de você? Então, o que é que nós tiramos dessas palavras aqui do dilúvio, de Noé sendo lembrado por Deus, Deus mandando as águas baixar?
Porque antes Deus deu a ordem para a chuva cair, e agora Deus deu ordem para a chuva cessar, e Deus colocou essa água em profundos abismos para que não faltasse para nós. Jó, versículo 37 também diz o seguinte, 38 e 37. Quem pode enumerar as nuvens com sabedoria? Olha a pergunta que está em Jó 38 e 37. Quem pode enumerar as nuvens com sabedoria? E os odres dos céus? Quem pode despejar? Só Deus, né? Só Deus. Então quando a gente olha para Sodoma e Gomorra, quando caiu aquele fogo dos céus, por isso que a Bíblia diz que com Deus não se deve brincar. Deus não se deixa ser levado por brincadeira. E cada vez que a iniquidade vai tomando conta da terra, a gente vai ver um ser humano cada vez mais promíscuo. E esse ser humano é quem se autodestrói. Então quem se destruiu no dilúvio? O próprio ser humano. Mas não tinha uma saída? Tinha a arca. E no nosso tempo, quem está se autodestruindo? A Bíblia diz que de que o homem se está reclamando? A Bíblia responde, do seu próprio pecado. Quem destrói o homem? O pecado. E quem destrói o pecado? Jesus. De que forma? Quando obedecemos e confessamos. Quem destruiu os antediluvianos? A desobediência. Se eles obedecessem, seriam salvos? Sim, não morreria como Noé. Mateus 8,9 diz: pois eu também sou homem debaixo da tua autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Digo a um vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu servo, faça isso, ele faz. Aqui o centurião expressa a sua fé, de que as doenças, olha só que fé, quando ele chega para Jesus, né, e ele pede a Jesus: eu vou lá na sua casa. Não precisa. A gente precisa aprender no nosso tempo hoje isso aqui, ó. Ele está ensinando para nós aqui, que ele disse assim: olha, na minha casa eu mando e desmando. Eu acredito que as doenças, que a tua palavra basta. É o que a gente precisa crer hoje. A gente hoje está orando e não está acreditando. E aí quando Deus abençoa, as pessoas acham que é por acaso. Não é por acaso. O centurião expressa a sua fé de que tão como as doenças obedeciam a voz de Jesus, ele falava com o seu criado e ele obedecia. Então Jesus é aquele que dá ordem aos ventos, ele obedece. Ao mar ele se abre. Peraí, se ele abre o mar, os ventos, a tempestade, ele não pode cuidar da minha vida e da sua vida. E esse Jesus não está morto, ele está vivo. E ele disse que estaria sempre em nosso meio, ele está. E ele ainda deu um sinalzinho ali, bem literal: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Sabemos hoje que não basta 2 ou 3, basta um, porque hoje ele habita dentro daquele que crê. Então, se tiver alguém lá bem no centro da Amazônia, sozinho, e se ele crê em Deus, ele está lá com o Senhor. Então o que é que nós aprendemos com isso aqui? Que nós precisamos acordar para a nossa fé na palavra, no Deus invisível. Aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele existe. Não tem que ficar buscando provas físicas, né? Provas materiais. A prova está aqui na palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir. Então quando eu ouço isso aqui, eu alimento a minha fé nele. Eu alimento minha fé como ele existiu, como ele existe, e ele está agindo hoje, está. E ele está dizendo para mim e para você: por que você não crê nisso? Por que você só espera em coisas dessa vida? Por que a gente está igual Tomé? A gente só acredita se a gente vê. Quanta gente hoje está já frustrada da fé? A gente fica preocupado muito em Deus sarar a doença.
em Deus curar pessoas. Então, se Deus não curou, essa pessoa desvia, não crê mais em Deus. Alguém perde o emprego. A nossa vida, a nossa fé em Cristo não está resumida nessas coisas. Nesse mundo nós temos aflições. O que são aflições? São percas. Nós vamos perder pessoas amadas, vamos, é o ciclo humano. Nós vamos adoecer, vamos. Acontecerá acidentes e tragédias no mundo, acontecerá. Virá pestes e mais pestes, sim, a Bíblia fala. A vida será difícil, cada vez mais difícil. Mas a Bíblia diz que nós temos que colocar nossa fé em Cristo. Porque quem coloca a fé em Cristo, assim como estudamos no capítulo 7, nós estamos construindo a casa sobre a rocha. Só que muitos hoje estão construindo a casa sobre areia, sobre ensinamentos heréticos, passageiros, mesmo nas igrejas, sim. Legata diz que as heresias entram na igreja sorrateiramente, e ao longo de gerações foi entrando. E hoje nós vemos muita heresia na igreja, e o povo não acredita mais na palavra, acredita em heresia. E a heresia é como construir uma casa na areia. Quando vem um problema, a tempestade, essa casa não aguenta, cai. Mas alguém que está firme em Cristo, ele não cai. Vem os problemas, vem as enfermidades, vem até morte na família, mas essa pessoa, ela faz como Jó, está ali crendo no Senhor. Então aqui está um exemplo de fé, e que com certeza Jesus gostaria de ver na vida de cada um que é um crente. Jesus, eu não estou na igreja porque o Senhor, eu estou na igreja porque eu sei que o Senhor é. Né? Então devemos adorar Ele pelo que Ele é. Não é assim que é uma música aí? Eu te adoro pelo que faz, não pelo que é. Aqui o camarada deu um exemplo aqui. O Senhor tem o poder, e eu sei que é ter poder. Eu mando o meu empregado, ele vai. Eu digo vem, ele vem. Então o Senhor tem poder para fazer tudo. E o Senhor tem. Né? Lembra do Egito, quando Deus, através de Moisés, fez as águas se tornarem sangue? Fez acontecer e acontecer. Ali foi Deus, não foi Moisés. É como nós hoje. Nós somos hoje semelhante a Moisés. E a gente precisa estar atento a essa situação. Então no versículo 2 nós vimos aí, né? E Deus fechou os abismos e as comportas dos céus, e a chuva, né, dos céus, e nós sabemos que Ele parou o dilúvio. E aí Deus, preocupado, já matou já as chamados lençóis freáticos, né? A gente vê hoje, a gente vê cada lugar que a água nunca seca, já viu isso? Deus está mantendo tudo isso por causa do ser humano, e Ele é bom demais. Mateus 26 diz assim: e Ele lhes perguntou: por que você está com medo? É o que Ele pergunta para nós hoje. Por que tanto medo nessa vida? Porque tem tanto crente com medo. Tem crente com medo a ponto de não estar mais nem buscando a Deus. E aqui Mateus 26, ele disse: e Jesus perguntou: por que vocês estão com medo, homens de pouca fé? Então se levantou e repreendeu os ventos e o mar. Nós estamos vivendo um contexto agora e só está no comecinho ainda, vai ter muita dificuldade. Hoje nós estamos vendo Israel aí sendo bombardeado por todo lado. E o mundo que não conhece a palavra de Deus, não sabe do que está acontecendo, está pensando coisas, né? A gente sabe, a gente tem conhecimento por que está acontecendo tudo isso. Sinais da volta de Cristo, né? Mas o que é que Ele exige de nós? Fé, confiança. E Ele vai dar-nos fé para suportar essas coisas. Essas coisas vão acontecer. E Ele levanta e repreende o vento e o mar, e houve calmaria.
Quando o salmista diz: por que estás abatido, ó minha alma? O Senhor não quer que a nossa alma vive angustiada, vive perturbada. O que está acontecendo hoje? Estamos vivendo um sistema religioso, onde nós cantamos para aliviar a dor, onde nós lemos a Bíblia ou buscamos os cultos ou as missas, ou sei lá o que for, para a gente chegar bem. E a gente esquece de que a verdadeira adoração traz paz ao coração. E essa paz, ela acontece em meio à guerra. Quando Jesus diz: a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é diferente. Ele diz: não, você vai estar com problema na família, mas você vai sentir paz. Você vai ter perca na família, mas você vai ter paz. Se não for a misericórdia do Senhor, a gente não aguentava isso. Nenhum de nós tem o controle da vida. Eu, como pastor, não tenho o controle do dia de amanhã, o que vai acontecer. Mas a Bíblia diz que eu tenho que estar com minha casa na rocha, para quando acontecer, eu ter o suporte. Fazer igual Jó, em vez de murmurar, eu glorifico a Ele. E aí Jesus está questionando a gente hoje aqui: por que você, família, você, filho meu, em vez de nessa hora difícil você está testemunhando com a sua fé, você está se recuando como Elias para a caverna? Eu não disse para vocês que vocês teriam aflições no mundo, e que vocês estariam no mundo e vocês não seriam diferentes dos outros. Nós somos sujeitos à morte todo dia, diz o Senhor. Por que vocês estão com medo, homens de pouca fé? Com medo de uma tempestade, com medo de morrer fisicamente, com medo de uma economia que está entrando em declínio, com medo de ser perseguido? Eu não sei. Só que Ele está nos dando uma orientação para que a gente suporte qualquer situação que a gente passar nessa vida. O apóstolo Paulo já dizia sobre a vida e até a morte, mas não afastaria de Deus como Ele não afastou. Ele aprendeu a viver a vida. Mas quem estava nele? Cristo. Quem está em nós? Por que muito crente está se debatendo agora, está se isolando agora, está com medo agora? Não é: mas tem que se cuidar. Quem é que não está se cuidando? Todo mundo está se cuidando, alguns não, mas cada um sabe o que faz. Mas em termos de conhecimento de Deus, a gente precisa confiar mais nele. E aí Ele diz para mim agora, nessa vida agora, diz para você: onde está a tua fé agora, nesse momento difícil? Tem crente que nem para falar de Jesus tem coragem. E agora? Da minha tempestade. E o que eu faço? Cadê a fé? Cadê a fé? Uma coisa nós temos certeza do que a Bíblia diz aqui: e Deus se lembrou de Noé e de sua casa. E Deus se lembra de mim e de você nesse momento difícil. A gente não está solto não. Não está solto não. A gente não sabe onde as coisas, quando vai acontecer, de onde vem. Quem é que sabe? Tem muita gente acusando pastores aí, acusando o governo, acusando fulano e tal. Quem é que tem controle sobre vida ou morte? Ninguém. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos colocar a nossa confiança no Senhor. Devemos nos cuidar sim. A Bíblia diz que devemos fugir da aparência do mal. Quem nos guarda? Ele. A fé deles era pequena, pois tinha medo de morrer fisicamente. Tem muita gente que tem medo de morrer fisicamente. E muitos que tiveram medo já morreram. Eu pergunto: se a gente tem medo ou coragem, se a enfermidade fatal vier, quem pode livrar dela?
Aqui, nesse texto, o Senhor diz: vocês têm uma fé muito pequena, vocês têm medo de morrer enquanto estava a bordo. E se morressem todos eles? Eles não foram preparados para enfrentar essa dificuldade? Foram, mas só que durante a vida eles não deram ouvido. Quantas pessoas são mortas em acidentes aéreos, acidentes marítimos? A pergunta é: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque depois da morte segue-se o juízo. O que a humanidade e muitos que estão nas igrejas não estão preparados para morrer. A Bíblia não fala que a gente tem que estar pensando em morrer, nada disso, mas tem que estar preparado. Se eles morressem ali naquela tempestade, então muitas vezes está dentro da igreja e a gente dá testemunho para os outros, mas a gente sabe que a gente não está de acordo com a palavra. Então por que vocês ficaram com medo? Tem medo de morrer? Eles não podiam ter sido encontrados como infiéis, porque eram os discípulos, estavam com Jesus. Muitas vezes nós estamos pregando a Bíblia, somos encontrados como infiéis, como pessoas que não têm estrutura nenhuma para estar consolando ou socorrendo os outros. A Bíblia diz que nós temos que ser reconciliadores. A Bíblia diz que nós temos que ser pacificadores. Quem é que vai socorrer o oprimido? Quem é que vai socorrer os que sofrem? A igreja foi colocada no mundo para tratar as pessoas espiritualmente através do poder da palavra. Mas só que nós estamos correndo com medo também. E essas pessoas que sofrem vão buscar quem? Cadê os crentes? Cadê os pastores? Cadê a igreja? Aqui está o exemplo. Os homens que poderiam estar com coragem estavam com medo de morrer fisicamente, mas eram homens que estavam vendo Jesus pregar, que fazia tudo, que também falavam do amor de Deus, mas aqui eles foram questionados por causa da sua fé. Eles não podem ser tidos como infiéis, pois recorrem a esse Salvador para ajudá-los. Assim ele reconhece a fé que eles tinham, responde a oração da fé trazendo calmaria à situação. Mas Jesus repreende por não ter uma fé segura. O fato de estar na igreja não diz nada. O que Jesus quer aqui é que na hora H você seja aprovado. Que a hora H é essa? Na hora do problema. Você não desespere. Quem é que não sabe que os problemas nos afligem? Por isso que a fé é dada para nós. Sem essa fé aqui, a gente não suportaria viver esse mundo. Então aí nós vimos uma reflexão do capítulo 2 de Gênesis 8, né? E o 3 diz o seguinte: Gênesis capítulo 8, 3: E voltaram-se as águas de sobre a terra, indo e voltando, e desceram as águas ao fim de 150 dias. E voltaram-se as águas sobre a terra. Isso é um movimento. Esse movimento de retrocesso das águas parecia indicar que uma grande onda do mar havia varrido a terra, além dos 40 dias de chuva. Então Deus começou a limpar a terra novamente, a trazer a terra pura, limpa. E o que Deus gostaria? Que o homem cuidasse dela e vivesse sua vida sem mais aquela tragédia do passado. E aqui Deus deu ao homem de novo uma oportunidade. Terra boa, terra limpa, pronta para um novo começo. É o que Deus faz com a gente todo dia. Deus nos dá a oportunidade, todas as manhãs a gente vê um novo começo. Mas nós fazemos questão de continuar com os mesmos problemas de todo dia. Em vez de buscar a Deus e glorificar pelo novo dia, dizer assim: eu quero começar um novo dia, com novas ideias, novas coisas.
a gente acumula coisas, mágoas que vem acumulando, ódio, né? Eu estou renovando as misericórdias. E quando a gente vê essa maravilha acontecendo, aí diz que as águas decresceram, né? Decresceram, miguaram, né? Começaram a baixar. Os que estavam na arca notaram a mudança de corrente e saberiam, por estarem calhados, que o dilúvio havia diminuído. Esse que dou a minha paz é diferente. A gente vê o dilúvio da nossa vida, a gente esquece de glorificar a Deus. E aqui, quando eles viram, as ondas foram se acalmando. E quando as ondas se acalmam, e quando a gente confia, quando a gente espera, a gente começa a ver o agir de Deus. E aqui eles viram as correntes mudando, e eles começaram a perceber que as águas haviam diminuído. Começaram a ver os montes, é onde a gente começa a ver os nossos horizontes. A falta de fé nos faz enxergar tudo isso. A falta de esperança nos faz enxergar tudo isso. E aqui, com certeza, aquela família começou a ter aquela nova esperança. Ver um mundo novo aparecendo na nossa frente. É o que Jesus, é o que Deus faz na nossa vida todos os dias. Versículo 4 de Gênesis 8 diz que e repousou a arca no mês 7, a 17 dias do mês, sobre o monte Ararat. Repousar, descansar, estar tranquilo agora. Aquele dilúvio, aquela coisa horrível, a Bíblia fala aqui que repousou. A ideia é tranquilidade e suavidade. É isso que Deus faz na nossa vida. Acalma. Tranquilidade, Deus traz na nossa vida. Suavidade. Então a arca, ela reposa, e aí eles percebem que tudo ficou tranquilo. Porque Deus havia lembrado. Deus estava no controle daquela família. E a Bíblia diz que a arca pousou nos montes Ararat. E aqui mencionados os montes, era provavelmente, né, na área da Turquia que a gente conhece hoje. O nome geralmente é aplicado a uma montanha bem alta e quase inacessível, erguida majestuosamente. Ou seja, Deus nos faz descansar em picos altos, em lugar seguro, né? Lugar que a gente possa ter uma visão maior agora. Antes eu tinha uma visão escura, agora eu tenho uma visão longa. Aqui a Bíblia fala que eles começaram a ver os altos montes, os picos mais altos, eles começaram a enxergar. E o que a gente tira disso aqui? Que nós, quando cremos na palavra, quando cremos no Senhor, quando não desconfiamos dele, ele abre os nossos olhos, a gente começa a ver espiritualmente, coisas que a gente não veria de outra forma. Versículo 5 diz: e as águas foram decrescendo até o mês 10. No 10º mês, no primeiro dia, se revelaram os cumes dos montes. Aqui vem a palavra de revelar o cume dos montes. Que Deus começa a mostrar para a gente nitidamente o agir dele, a forma dele mostrar para nós. Olha aí, ó. O que eu queria para você é isso: um novo tempo, né? Um novo mundo, um mundo limpo. E as águas foram decrescendo. A diminuição das águas foi por razões sábias e excessivamente lenta e gradual. Outra coisa que a gente tira aqui: muitas vezes a gente quer que Deus resolve assim. E Deus, ele às vezes faz as coisas bem
lenta, bem gradual, para que a gente continue confiando nele. E tem gente que, se não resolver já a coisa, se Deus não resolver já as coisas, a gente não confia, não espera nele. A diminuição das águas foi de uma forma sábia de Deus. O que Deus faz com a gente, Ele usa sabedoria. E as coisas acontecem na nossa vida de forma lenta e gradual, para que a gente possa esperar nele com confiança. Salmo 40, versículo 1. Esperar com confiança no Senhor. Esperar com paciência no Senhor. E hoje a nossa geração, ela não tem paciência. Ela quer que a igreja resolva os seus problemas. Ela quer que o pastor ore e que a oração seja de fogo e de poder e sai fogo na hora para resolver o problema. As pessoas buscam os pastores, quer que ele ore para que aconteça, a conta do banco entre logo o dinheiro, que o problema do casamento logo seja resolvido. E o pastor fica sufocado, coitado. Se ele não souber lidar com a palavra de Deus, ele vai morrer sufocado por causa disso. O povo exige. Mas Deus, Ele faz as coisas com sabedoria. E Ele continua fazendo hoje. O erro é nosso hoje. Por que a gente não vê a glória de Deus hoje? O que Jesus fala no Novo Testamento? Se creres, verás a glória do Senhor. A gente repete esse texto tanto. Por que nós não estamos vendo a glória de Deus hoje? Por causa da nossa falta de fé. Então lembre, quem sabe Deus esteja trabalhando na tua vida, ó, devagar, gradual, para que você tenha essa paciência de confiar nele. Versículo 6 diz assim: e sucedeu que, ao fim de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que ele havia feito. Noé vai abrir a janela, né? Eu quero ver o que está acontecendo lá fora. Ao fim de 40 dias. É fácil imaginar, né, o ardente desejo de Noé, da sua família, de desfrutar uma nova vida, uma nova vista, uma nova terra. O que acontece com a gente quando está passando por um problema? A gente fica ansioso por ver a resposta de Deus, por ver o problema resolvido, por ver algo novo na nossa vida. E muitas vezes a gente abre a janela todos os dias na esperança de alguma coisa nova acontecer. O que Deus estava trabalhando no coração de Noé? Confiança. O problema é que a gente abre a janela todo dia na esperança de vir a resposta de Deus, mas nós não confiamos nele. A gente olha para os montes todos os dias, espera, mas a gente não confia nele. Por que é que não vem? Aí Jesus continua respondendo: homens de pouca fé, por que você não acredita em mim? E ali ao fim de 40 dias, e fácil imaginar ardente desejo de Noé e sua família, esperando um novo mundo, esperando uma terra para respirar, porque há muito tempo estava fechado numa arca. E era perfeitamente coerente com a fé. Paciência. E perguntando: como está a terra? Será que a gente vai pousar? Será que o problema vai ser resolvido? E o que ele faz? A Bíblia diz no versículo 7 que Noé pega um corvo, né, o qual saiu e esteve rodando e voltando até que as águas secaram sobre a terra. Ele viu um corvo. Por que um corvo? O corvo, ele tem sensibilidade de carniça, né? A carniça atrairia. Se a terra tivesse alguma coisa, o corvo ia sentir, ia trazer um sinal para ele.
se acontecesse isso, ele dizia: a terra já está aparecendo. A gente precisa ter os nossos discernimentos espirituais, usar os nossos corvos espiritualmente. Mas depois do corvo, que é o elemento que tem um cheiro de carniça, por que ele mandou o corvo? Se tivesse alguma coisa na terra, o corvo ia perceber. E ele depois manda no versículo 8, ele envia também uma pomba, para ver se as águas haviam retirado de sobre a face da terra. A pomba é um pássaro que voa abaixo e naturalmente estará disposto a voltar. A pomba, o significado dela, voa abaixo, e ele sabia que a pomba sempre ia retornar à sua morada. E aí nós temos na nossa vida espiritual hoje, precisamos ter nosso discernimento espiritual. Pomba, corvo, para a gente começar a saber se a terra já está seca, se a água já baixou, né? E que a gente tem um retorno, esse feedback. Muitas vezes nós oramos e não temos esperança que há feedback de Deus. Noé mandou a pomba porque ele tinha certeza que a pomba ia voltar. A gente ora a Deus, a gente tem que ter certeza que Deus vai responder. Se as águas baixassem, a pomba voltaria. Se as águas não tivessem baixa, a pomba voltaria. Significa que as nossas orações, elas têm retorno, seja com águas baixas ou não. A gente precisa confiar nesse Deus que nos dá a resposta certa. Versículo 9: e não achou a pomba onde sentar, onde pousar o seu pé, e voltou-se a ele a arca, porque as águas estavam ainda sobre a face da terra. Então ele entendeu, estendeu a sua mão e recolheu-a e fez entrar consigo. Significa que tenha paciência. Mas Senhor, tenha paciência. Mas pastor, eu quero que o problema me resolva logo. Tenha paciência, porque Deus é sábio e Deus trabalha a nossa vida com sabedoria. Quando Deus fez as águas vingarem devagarzinho, é para, sabe, provar ali a nossa paciência, a nossa fé nele. Muitas vezes a pomba volta para a nossa vida e não traz resposta. O que fazer? Desistir? Não, a Bíblia diz que devemos orar sem cessar. Devemos esperar dele sempre. Perseverança. Perseverança. E aí, mano, a Bíblia diz que o que ele fez? Quando ela retornou, estendeu ele a mão e trouxe consigo de volta a arca. Não é dito que ele tenha feito o mesmo com o povo, mas disse com a pomba. E o versículo 10 diz: e esperou ainda outros 7 dias. Mas Senhor, eu quero minha resposta já. Ele esperou mais tempo. Isso aqui é para a gente aprender a ter paciência com Deus e confiar em Deus. Se Deus mandou o dilúvio, se Ele está baixando o dilúvio, Ele está fazendo tudo de acordo com a vontade dEle. Sabe o que é que acontece conosco muitas vezes? Você imagina que se essas águas abaixassem de vez, o que aconteceria com aquele navio, aquela barca, aquela arca? Mas a gente viu aqui que a água foi baixando, e a arca ficou num lugar bem organizado, arrumadinho, até o lugar com certeza Deus arrumou. Muitas vezes nós queremos que a água baixe depressa, por isso que a gente se quebra tudo. Eu disse: eu não quis isso para você, mas você quis, você caiu. Eu ia arrumar você no lugar certo. A pomba veio e voltou. Ou seja, eu tenho orado ao Senhor há um ano, sei lá, 10 anos, a gente ora tanto tempo. E a gente, Senhor,
os 7 dias tem que ser esperado. E aí ele diz que ele esperou mais 7 dias, né? E depois enviou novamente a pomba. E voltou a enviar a pomba fora da arca. A pomba, julgando pelo tempo em que esteve lá fora, voou uma grande distância. E o que ela colheu? Uma flor, uma folha de oliveira. Quando Deus ele está agindo na nossa vida, Ele dá sinais, a gente começa a perceber que as portas estão ou se abrindo ou fechando. É assim que a Bíblia diz. Quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. Cabe a nós estar atento a isso. E aí a bomba foi e volta no bico com uma folha de oliveira. E ali estava a prova da resposta de Deus. As águas estão baixando. Deus está atento à tua oração, à minha oração. É só ter paciência. Isso aqui é para a gente aprender, né? Então quando você soltar a sua pombinha e ela voltar sem nada no bico, recolhe ela sem murmuração, sem reclamar, e glorifica a Deus, e espera no tempo de Deus. Aí passa mais uns dias, solta a pombinha de novo. A hora essa pombinha vai chegar com uma folha de oliveira, significa Deus respondendo às nossas orações. Versículo 11. E a pomba volta a Noé à tarde, e eis que trazia uma folha de oliveira no bico. Então Noé entendeu que as águas haviam se retirado de sobre a terra. Significa, para nós espiritualmente, a gente entende que Deus está agindo na nossa situação. Exatamente isso. Quando Noé recebe aquela do bico, ele se entendeu: olha, as águas estão baixando. No sentido espiritual, as águas baixando significa que Deus está agindo. Agora deixa Deus agir no tempo dele. Mas tem que vir logo essa água baixando. Calma. E aqui diz que foi na hora de tarde, né? O que significa isso aqui para nós? Que a bomba esteve ao longo do tempo fora da água. Ou seja, a gente precisa estar entendendo que o tempo, uma bomba está lá rondando, não podemos perder a fé. Bomba porque sabia de qualquer maneira ela voltava. E uma coisa é certa, todas as orações Deus responde, todas. Responde com uma folha de figueira no bico, ou responde com a pomba vindo solta, sem nada no bico, mas ele responde. Cabe a nós ser grato a ele. Aí fala da folha de oliveira, né? Isso mostra ali duas coisas. Primeiro, que as águas tinham descido ao nível em que a oliveira crescia, ou seja, já dava para ver plantações, árvores, que antes não. A Bíblia diz que foi destruído tudo e tudo se cobriu, até o mais alto monte. Então, aqui já surge o quê? Uma luz no fundo do túnel, uma esperança sempre, né? Então, se ela trouxe uma folha de oliveira, é porque já tem, a água já baixou ao nível da gente ver as árvores. Primeira coisa que ele... Segunda coisa, que a vida tinha ressurgido. Mas por quê? Se a Bíblia diz que foi destruído tudo, plantas, árvores, montanhas, e aí ele vem com a folha verde de oliveira, significa que Deus já começou a fazer a terra brotar novamente e já tinha plantas, já tinha vida novamente. Isso é para a gente entender que ali havia ressurgido a esperança
Deus trazendo vida novamente, Deus trazendo para nós, mostrando, olha, eu não disse para você se quer, você viria a glória de Deus, como disse Jesus. E a oliveira era a árvore mais familiar para quem habitava na Palestina. Versículo 12 diz assim: esperou ainda outros 7 dias e enviou a pomba, a qual não voltou jamais a ele. Uma das coisas é o seguinte: aquele problema já foi resolvido, vamos partir para outro. Vamos partir para outro. E que aquele problema possa ter lhe trazido maturidade, né? E a pomba foi e não voltou mais. Outros 7 dias. Isso é uma forte possibilidade que Noé observou. E já pensava já no dia da adoração ao Senhor. Que no caso aqui, né, ele separava o dia da adoração ao Senhor. Ou seja, ele já pensava em agradecer a Deus, em marcar dia. Falou assim, olha, como a gente tem hoje na vida, né? Hoje é todo dia. Vamos dizer que aqui no Velho Testamento tinha o sábado lá deles. Hoje no domingo, mas hoje nós temos um coração grato a Deus continuamente. E como a pomba não voltou mais, ele percebeu uma sabedoria e uma prudência muito superiores à capacidade instintiva daquele animal. Discernir a ação de Deus, guiando todos os movimentos desse passo para a orientação de Noé. Ou seja, quem é que nós temos hoje guiando a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas atitudes? Nós temos o Espírito Santo, que ele é uma figura de pomba, né? Para que servia aquela pomba? Guiar, orientar, né? Para que serve o Espírito Santo na nossa vida? A Bíblia diz para nos orientar, nos ajuda a adorar o Senhor, nos faz entender as verdades de Deus. A pomba tinha esse objetivo, foi dado ali como um animalzinho para guiar ali, sabe, a Noé nesses dias, reavivando em Noé a misericórdia, reavivando em Noé a esperança, né? Não é assim que o Espírito Santo faz conosco? Nos renova, nos restaura, nos faz ter esperança novamente. A gente passa por depressões de todas as formas, aí o Espírito Santo vem lá e nos ajuda, né? Nos faz entender a palavra. Então a nossa pombinha hoje é o Espírito Santo, que já está aqui, a pessoa de Deus. Versículo 13. E sucedeu que no ano 601 de Noé, no mês primeiro, ao primeiro mês, as águas se enxugaram de sobre a terra, e tirou Noé a cobertura da arca, e olhou, e eis que a face da terra estava totalmente enxuta. E tirou Noé a cobertura da arca, provavelmente apenas o suficiente para uma visão da nova terra. Significa que a gente começa a ter uma vida de maturidade, uma visão espiritual mais aguçada, e a gente começa a ver as coisas de Deus mais claras. A gente já não é mais aquela pessoa imatura quando a gente passa por uma experiência com Deus. A gente passa a confiar em Deus. E aí quando alguém nos questiona, você vai começar a enxergar coisas que no passado você não enxergava. Coisa mais limpa, né? Mas bem discernida, né? No entanto, por cerca de 2 meses, ele não saiu da arca até receber a permissão expressa de Deus. Ele não precipitou. Ele esperou Deus agir no tempo dele. Significa que Deus está nos abençoando, está fazendo enxergar as coisas, mas ele disse: não precipite, calma. O ditado popular diz: quem apressa come cru. A bênção de Deus está vindo. Tem gente que é apressar demais e acaba atropelando a bênção de Deus e perdendo.
Ele não saiu da arca, ele esperou o tempo certo. O tempo de Deus na nossa vida tem que ser. Por isso que temos que ter essa experiência espiritual com Deus diariamente, para saber o tempo, para não ficar com esses crentes agitados, inseguro, né? Incrédulo. E aí acaba perdendo a bênção de Deus por precipitação. Ele teve paciência, como diz a palavra ali. Né? E no tempo certo ele esperou e Deus deu a permissão. Sai agora. Quando a gente precisa tratar de um problema com Deus, a gente precisa confiar nele. Né? Colocar um projeto diante dele, uma família, a salvação de alguém, sei lá, qualquer coisa. Coloque diante de Deus e tenha paciência. Espera nele. Né? E Deus no tempo certo vai dizer, pode ir, faça, está na hora. E você percebe que as coisas acontecem tudo de uma forma maravilhosa. Devemos observar a condução da providência divina, nos orientando em cada passo da nossa vida. É fazer de Deus um parceiro. Deus, eu não quero fazer nada sem que o Senhor não esteja comigo. Tudo que a gente for fazer, ore ao Senhor, peça Ele direção, sabedoria, e que não aconteça se não for do jeito dele. Ele vai começar a abrir assim, Então aqui Noé começou primeiro abrindo a janelinha. Depois ele começou a soltar um pouco, soltar a pomba. Depois ele vai percebendo que as águas estão se abaixando. Mas mesmo assim ele não pula da arca e sai, ele dá um tempo. E no tempo certo o Senhor disse, pode descer da arca. Pode descer. Já chegou a tua vez. Versículo 14. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra secou de vez. E no mês segundo, aos 27 daquele mês, deduzimos aqui que Noé permaneceu na arca um ano solar completo, ou seja, 365 dias. Pois ele entrou na arca aos 17 dias do segundo mês do ano 600 da sua vida. Gênesis 7, 11 a 13. E nela permaneceu até o dia 27 do segundo mês, no ano 600 da sua vida, como a gente vê aí em Gênesis 7, 11 a 13. Significa que temos que ter paciência e esperar do Senhor. A nossa geração não está tendo paciência. A igreja moderna não tem paciência. Os pregadores modernos não têm mais paciência. Põe Deus na parede, quer que Deus resolva tudo. E muitas vezes a gente perde, porque Deus sabe o tempo certo das águas baixarem na nossa vida. Deus sabe o tempo certo de agir na tua vida, no teu problema. E a gente está vendo aí cada vez mais as pessoas incrédulas de Deus, crentes se esfriando a fé, porque estão cansados de ficar na arca esperando o tempo de Deus. E para o que vale para nós é o tempo de Deus, o tempo de nós. Esse é o problema que nós temos hoje, da geração incrédula que Jesus tanto chamou. Homens de pouca fé, homens incrédulos. Guarda isso aí com você. Versículo 15 diz assim: E falou Deus a Noé dizendo: Tem um sonho, por uma voz articulada aparecendo de uma forma humana, e por um pulso em sua mente. Porém o Senhor falou com ele que o ouviu e entendeu. Foi sem dúvida uma grande alegria para Noé, pois não tinha ouvido sua voz por um ano. Noé não tinha ouvido a voz de Deus por um ano ou mais. Lembra daquela oração, pegadas na areia? Muitas vezes a gente pensa que Deus está escondido, Deus não está ouvindo. Todo esse tempo Deus esteve tomando conta de Noé na arca com a família, controlando tudo.
É tanto que a gente leu no versículo anterior que Deus não havia esquecido de Noé. Então cuidado quando você pensa que Deus não está lhe enxergando, não está lhe vendo. Deus está cuidando. E no tempo certo Ele vai se apresentar. Então aqui ele tira esse exemplo aqui para nós. E falou Deus a Noé dizendo, ou seja, voltou depois de um ano. Ele ouviu a voz de Deus e ele se alegrou com isso. E o 16 diz, saiu da arca a mulher com os filhos e os filhos dos filhos de Noé. Noé manifesta a sua obediência na medida em que não deixaria a arca sem o mandamento expresso do Senhor. Noé não deixou a arca sem que Deus desse a ordem. A gente precisa estar com um relacionamento com Deus para dizer, Deus, qual é o tempo certo? Para isso, para aquilo. Né? Nós não temos que estar obcecados, né, com essa questão mística religiosa. Né? Eu vou para a igreja hoje porque o Senhor vai falar comigo, tem que falar comigo, tem que acontecer. E aí a gente às vezes está ouvindo vozes que não é Deus que está falando, e está dizendo coisas que não é Deus que está dizendo, e está fazendo coisas que não é no tempo de Deus. Então aqui no versículo 16 aqui, a gente tem esse aprendizado. Sai da arca, tu, ordem, viu? Agora pode sair. Tu, tua mulher, teus filhos, as mulheres de teus filhos. Noé manifesta a sua obediência na medida em que não deixaria a arca assim que Deus dissesse, faça isso. Assim como ele só entrou na arca quando Deus deu a ordem. Cuidado para você não entrar na arca fora do tempo. Deus disse, entra. E quem fechou a arca? Deus. Agora saia. A gente precisa aprender isso com o Senhor. Sai, Noé. A arca é uma figura da igreja, na qual nada deve ser feito fora da palavra de Deus. Aprenda. Aqui eu tiro essa lição. Que pena que muitos estão hoje fazendo coisas fora dessa palavra. A Bíblia não está dizendo e as pessoas estão insistindo. E aqui a gente tira. Não entre na arca, ou não saia da arca sem que Deus dê a ordem. Não faça nada que não esteja de acordo com a palavra, porque senão vai dar tudo errado. Versículo 17 diz assim: todos os animais que estão contigo, de toda a carne, de aves, de animais e de todo o réptil que anda arrastando sobre a terra, tirarás contigo, e vão pela terra, e frutifique e multiplique sobre a terra. Significa que nós somos chamados para ser bênção. Infelizmente nós destruímos tudo porque nós fazemos coisas que Deus não. E aqui nós vemos ele lá na frente falar para Abraão: Abraão, seja tu uma bênção. Vá pela terra, frutifique e multiplique-se. Com essas palavras o Senhor animava o espírito de Noé, inspirava confiança em Noé. Havia sido preservado para que vivesse uma nova vida. Significa que nós fomos preservados, nós fomos tirados das trevas para viver uma nova vida. E essa nova vida para a glória de Deus. E Deus nos inspira hoje o quê? Confiança, para que a gente passe confiança. E quando alguém perguntar, a gente tem experiência com Deus para contar. Então nós somos chamados, tirados dessa arca, uma outra linguagem aqui, outra figura, para que a gente viva a vida cristã agora em um novo patamar, com a nova visão espiritual, esperando, dependendo sempre de Deus. Por isso quem vive antes de Cristo e depois de Cristo tem que ser diferente. 2 Coríntios 5,17, se torna nova criatura. Então você está saindo de um espaço de um para outro, e esse espaço novo é a vida em Cristo. Você vai ter uma visão diferente.
E aqui nós vemos ele sendo inspirado, ele tendo confiança de Deus, e Deus dizendo: eu vou te ajudar. Você foi preservado para ter uma nova vida. E aí você vai abençoar a terra, encher a terra, né? Renovação, né? Renovar a terra. E a Bíblia fala que nós devemos renovar o mundo com a nossa mente. Então, se você vem das trevas para o Evangelho, você tem que fazer diferença na sua família, na sociedade. Você tem que ser uma nova pessoa. Você tem que buscar fazer tudo de novo. E aqui Noé tinha essa nova esperança. E Deus disse: agora você faça tudo diferente. Tem um mundo diferente. É isso que Deus espera de nós, né? Vamos ficar por aqui. Continuaremos na próxima quinta-feira, no capítulo 8 ainda, e que você possa ter tirado muitas lições desse texto, desse capítulo 8 de Noé, né? Aprendendo aí com Noé, e o Espírito Santo aí nos mostrando esse paralelo, e a gente perde muito, porque muitas vezes nós estamos do lado da multidão. Nós temos que estar do lado da arca. E a Bíblia diz que a arca é caminho estreito, apertado, e poucos vão entrar nela. Assim foi a vida cristã. Poucos vão seguir a vida cristã. A Bíblia diz que a fé é para poucos. E eu espero que você seja um desses poucos. E que por hoje Deus nos abençoe e nos guarde. E que o Espírito Santo de Deus, Ele que ilumina nossa mente, nosso coração, faça-nos entender mais isso aí, e a gente faz o que diz a palavra de Deus: escondi a tua palavra no meu coração, meu coração, para eu não pecar contra ti. Programa Pão da Vida na TV. Sejam abençoados e edificados, assistindo o programa Pão da Vida na TV Gospel Êxodos de Salvador. Com pregações da Palavra de Deus, estudos bíblicos, respondendo perguntas e orando pelos telespectadores, ministrados pelo pastor Adalberto Meira, todos os dias, de segunda a sábado, a partir das 19h35, aqui, na sua TV Gospel Êxodos de Salvador, Bahia, Brasil.